Então, só para recapitular, nas últimas aulas a gente falou de presente dos verbos de ação, estado e posse. O verbo amar tem apenas duas formas no presente, que é o love, a forma de infinitivo, e o loves, que é usado para ele e ela. Estado. E eu destaquei o verbo to be. A gente tem a forma am, a gente tem a forma is, e aí de novo o is refere-se à terceira pessoa do singular, essa terminação em S aqui coincidindo para falar dele ou dela, e a gente tem a forma are. Falamos também do verbo de posse, que é o verbo to have, que é a forma has, e adivinha de quem é a forma has, que termina em S? Se você pensou a terceira pessoa do singular, tá certinho. Has, ele ou ela tem. Ou have para as demais pessoas. Vocês devem prestar atenção que tem umas palavrinhas mágicas quando você está falando de rotina, né? Porque esses verbos aqui estão no presente e por isso eles estão falando de quê? De rotina, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Elas podem ser every day, e aí você tem todos os dias, ou todos os meses, ou todos os anos. Isso dá uma ideia de repetição, de rotina. Always, que aí no caso já é uma ideia de frequência, always, 100% do tempo, uma coisa que sempre acontece. Aí, descendo nessa escala aqui, a gente pode falar dos intermediários. O frequently já é o frequentemente, é um pouquinho menos do que o always, mas ainda dá a ideia de repetição consistente. A gente tem o usually, que está mais ou menos na mesma gradação do frequently. Temos o rarely ou o seldom, que também falam de frequência, só que aí mais raramente. E temos o never, que corresponde aos 0%, uma coisa que nunca acontece na vida de alguém. Lembrando aqui que você deve utilizar esses advérbios de frequência em lugares marcados. Antes dos verbos normais, que aí eu vou destacar aqui os verbos de posse e os verbos de ação. Esses advérbios acontecendo antes desses verbos específicos, verbos de posse e de ação. Só que eles acontecem depois do verbo de estado. Então a posição deles vai ser depois. Vou colocar aqui alguns exemplos e você vai me ajudar a completar. Eu nunca vou à escola. Então você vai usar o go. Agora com o verbo de ação, ir, o never é utilizado como? O verbo de ação, ele é utilizado antes. E com o verbo to be, ele é utilizado depois. Então, nós temos que completar a frase I never go to school. Ok? A gente sabe que o always vai aparecer antes do estudar. E o verbo de ação é conjugado no presente sem o to. Então, Susan always study, na terceira pessoa do singular. Então, a terminação é em S. Susan always studies English. Susan sempre estuda inglês. Jerry is usually late. Então, é essa noção que eu quero passar para você hoje dessas palavrinhas mágicas que ocorrem com o presente simples, assim como every day, every month, every year, every night, que normalmente aparecem no final da frase ou no início, ok? Entendeu, Eriosvaldo? Vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye!